Histórias bizarras dos inscritos. Olá, Léo, tudo bem? Meu filho assiste o seu canal, sou Francisca. João tem 10 anos e eu vivia pedindo pra ele ir lavar a louça depois da comida, né? Acho que é uma tarefa bem simples, né? Mas ele sempre arrumava uma desculpa. Dizia que tinha um bicho no ralo da pia, que ele tinha medo e que não queria ir. Eu achava que era só preguiça do moleque, coisa de criança querendo escapar do trabalho. Então eu insistia mesmo. Vai lá, João, lava essa louça direito. Eu falava tentando botar ordem na situação, mas o menino fazia tudo mal feito. Lavava às pressas, deixava os pratos ainda sujos, com o resto de comida grudada, os talheres mal esfregados. Nem parecia que ele tinha passado perto da pia. Eu olhava aquilo e ficava com raiva. Que coisa mal feita, João! Até que um dia cansei. Disse pra ele que se não fizesse direito, ia ter castigo. Se continuar com esse comportamento, você vai sofrer as consequências, hein? Avisei achando que um pouco de firmeza ia resolver. Ele resmungava, fazia cara feia, mas ia. Só que numa noite, mandei ele lavar a louça de novo. Ele foi, mas dessa vez com olhos cheios de lágrimas. Eu não entendia por que ele ficava daquele jeito. Que drama desse menino! É só lavar a louça, moleque! Fiquei na sala ouvindo um barulho de água nos pratos, até que de repente veio um grito horrível da cozinha. Meu coração gelou. Ai! Corri pra lá o mais rápido que pude. Quando cheguei, vi João segurando o braço, chorando alto e... Cadê a mão dele? Sumiu! O sangue escorria no chão e ele gritava. Foi o bicho do ralo, mãe! Ele comeu a minha mão! Ai! Eu fiquei paralisada sem acreditar no que via. Que bicho, João? Não tem bicho nenhum! Respondi tentando manter a calma, mas por dentro eu tava um caos. Olhei pro ralo da pia, pensando se a casa tinha algum sistema de trituração de comida, que eu não sabia, mas não fazia sentido. Era só uma pia velha comum. Será que ele inventou tudo isso? Ou será que tinha mesmo alguma coisa ali? Até hoje eu não sei, mas aquele grito e aquela cena não saem da minha cabeça e me sinto responsável pelo que aconteceu com meu filho. João, você não se machucou com a faca? Eu não tô vendo nada no ralo nem na pia. Claro que não, mãe. Eu vou te fazer uma pergunta. Cadê a minha mão? Não era pra ela estar ali? Caída? O que ele falou é verdade. Como isso aconteceu? Eu abri a parte de baixo para ver o encanamento e não encontrei nada. Só o encanamento destruído. No outro dia eu chamei o encanador e ele só achou estranho que havia rasgos no plástico. Como se algo cortante tivesse passado ali. Olá, sou o Guinho e vou te contar uma parada que aconteceu comigo e com meu parceiro Catraca. Numa noite que eu nunca vou esquecer, a gente tava brincando numa rua de terra, pertinho do cemitério da cidade. O céu já estava ficando com pouca luz, sabe? O sol se escondendo devagar. E a noite chegando de mansinho. A gente ficou batendo uma bola de um lado pro outro por mó tempo, se divertindo. Quando de repente escutamos um som esquisito vindo lá de dentro do cemitério. Era tipo uma voz rouca meio abafada. Parecia alguém pedindo ajuda, mano. Na hora, o coração disparou. Já ficamos com mó cagaço. Que parada é essa, Catraca? Será que alguém se perdeu lá dentro? O cemitério era cercado por uns muros altos pra caramba. E no topo tinha uns cacos de vidro. Daquele jeito que ninguém pula sem se cortar todo. Mas a gente olhou pra frente e viu que o portão ainda estava aberto. A curiosidade falou mais alto e fomos lá ver o que era. Entramos devagar com o coração na boca. Olhamos para todos os lados e nada. Passamos uns 10 minutos rodando ali dentro, de lápide em lápide, tentando ver quem é que tava falando ali, né? Quem fez aquele barulho. Era silêncio total. Só escutávamos o barulho dos nossos passos na terra seca. Vamos dar no pé, porque já tá tudo escuro. E qual foi, compadre? Tá se borrando de medo por quê? Tu tá comigo. E estando comigo, tá com Deus. Há pouco tempo atrás tu tava se cagando de medo, cara. Eu vou dar no pé. Foi aí que a gente viu ela.
uma garota parada perto do portão, mano. Ela era bonitona, cabelo solto e um olhar que parecia atravessar a gente. O que uma mina dessa tá fazendo num lugar caído desse? Será que veio visitar algum parente? Trazer algumas flores ou algo do tipo? Mas alguma coisa nela me deu um arrepio esquisito, cara. De repente ela virou pro catraca e começou a puxar conversa. Falava baixo com voz calma, quase hipnotizante. Eu não conseguia ouvir direito o que ela dizia, mas vi o catraca dando risada como se tivesse esquecido o medo. Eu, por outro lado, só queria sair dali. Mano, eu acho melhor a gente sair daqui, cara. Vamos embora. Tá estranho pra caramba o clima aqui. E relaxa, Huguinho, ela só tá perguntando uma coisa. Fica de boa, mano. Eu não quis saber, dei meia volta e comecei a andar pro portão. Assim que pisei do lado de fora, as grades do portão se fecharam com força, tipo um trovão. Olhei pra trás rapidão, mas já não tinha ninguém. Nem catraca, nem a garota. Em segundos, estava tudo estranho. Um silêncio absurdo. Eu senti um mau pressentimento, mas corri pra casa sem olhar pra trás de novo. No dia seguinte, o catraca não apareceu. Nada dele na rua, nada no celular. Fiquei preocupado, mas achei que ele ia dar as caras mais tarde. Até que a avó dele, Dona Zefa, apareceu na minha casa com os olhos cheios de lágrima, perguntando se tinha visto o neto dela. Meu estômago gelou. A última vez que eu vi o catraca foi ontem no cemitério, Dona Zefa. Ele tava comigo e uma garota que a gente encontrou lá. Depois eu saí e ele ficou. Dona Zefa me olhou como se estivesse falando um absurdo. Então vocês estavam juntos? Aí apareceu uma estranha e você saiu e deixou o seu melhor amigo sozinho com ela. Possivelmente uma ladra de órgãos ou uma sequestradora. Eu chamei ele, mas ele não quis vir, dona. Ela saiu correndo, falando que ia procurar ele, mas eu já sabia que tinha algo errado. Passei o dia pensando naquilo com um nó na garganta, mano. Quem era aquela garota? E aquele portão batendo do nada, o silêncio, o sumiço de todo mundo. Fui até o cemitério de novo só pra ter certeza, mas estava tudo trancado, como se ninguém tivesse ali. Os dias viraram semanas e o catraca nunca mais apareceu. A avó dele ainda anda por aí procurando o neto, mas ninguém acredita muito na minha história. Dizem que eu inventei, que estava escuro e eu vi coisa onde não tinha, mas eu sei o que eu vi. Aquela garota, ela não era normal. E às vezes quando eu passo perto daquele cemitério, eu juro que escuto a voz do meu amigo pedindo socorro. Ou seja, aquela garota misteriosa, usando a voz dele para me atrair para alguma armadilha. Histórias bizarras dos inscritos. E aí, pode me chamar de Chad. Ser aluno novo nunca foi meu lance, mas aquela escola parecia ter o dom especial de complicar as coisas. O prédio era velho, com paredes descascadas que fediam a mofo e o corredor tão mal iluminado que as sombras pareciam dançar sozinhas. Eu segurava o meu celular, olhando pro mapa da escola, tentando achar qual era a sala 310 no terceiro andar. Era onde eu precisava entregar um formulário para a secretária. O sinal já tinha tocado e o silêncio era pesado, quebrado só pelo zumbido das lâmpadas fluorescentes que piscavam em cima de mim. Enquanto eu andava pelo corredor, contava as portas. 301, 302, 303... até chegar na 312. Parei confuso. Ué, cadê a 310? Voltei pelo mesmo caminho, checando os números com cuidado. Mas nada mudou. Eram 12 portas e nenhuma era a que eu queria. O corredor parecia mais longo do que deveria, como se cada passo me levasse a um lugar errado. Deve ser só cansaço. Mas quando eu virei a cabeça, vi algo que me fez congelar. No canto do corredor, onde antes só tinha uma parede branca descascada, agora havia uma 13ª porta. Que diabos era aquilo? Ela não parecia como as outras, nada de metal cinza como as salas de aula. Era de madeira escura,
com um trinco enferrujado que dava uma impressão de não ter sido tocado há séculos. Um arrepio subiu pela minha nuca. Não tinha número na porta, só arranhões fundos, como se alguém tivesse tentado abri-la com as unhas. Olhei para o lado, esperando encontrar algum professor, um zelador, sei lá, alguém, né? Mas o corredor estava deserto. O silêncio era tão imenso que eu podia ouvir meu coração batendo, mano. Não sei por que eu fiz isso, mas eu botei minha mão no trinco. O metal era gelado, quase torrando minha mão de frio. Puxei e a porta se abriu com um rangido baixo, deixando escapar aquele odor de poeira. Todo o meu instinto dizia para eu não ficar ali, mano, e meter o pé, mas eu dei um passo para dentro. A luz fraca do corredor mal iluminava aquela sala. Tinha carteiras quebradas, um quadro negro rachado no meio, janelas cobertas por tábuas que deixavam passar finos fios de luz. Era como se a escola tivesse uma versão abandonada, esquecida no tempo. Então ouvi um sussurro tão baixo que quase achei que era coisa da minha mente. Jed! Era uma voz infantil, mas parecia vir de longe, ecoando de um jeito errado. Jed! Olhei ao redor, mas não tinha ninguém. A sombra na parede estava mais escura agora, com formas que lembravam uma pessoa, longa e torta. De repente, ela se mexeu, imitando passos. Mesmo estando parado, meu estômago embrulhou. Quem está aí? Isso é uma pegadinha? Não veio resposta, mas algo bateu dentro de uma das carteiras. Um som seco, como se algum livro tivesse caído ali. Corri para a porta desesperado. Agarrei o trinco e puxei com força, mas ele não mexia. Eu não tinha deixado essa porta aberta, por que ela tá trancada agora? Meu peito apertou, o pânico subiu. Fiquei ali lutando, puxando aquela coisa. Até que de repente eu estava de volta no corredor. Eu caí no chão, ofegante, com o coração na garganta. Quando eu me levanto e olho para trás, a porta tinha sumido. E eu estava na frente da sala 312, como se nada tivesse acontecido, meu parceiro. Cheguei o celular, tremendo. O mapa agora mostrava a sala 310, como se tivesse sempre estado ali. Corri pra lá, entreguei o formulário sem nem olhar pra cara da secretária e desci as escadas voando, jurando que nunca mais ia pisar naquele andar bizarro. Mas a imagem daquela sala não saía da minha cabeça. Sonhei com o corredor. Só que agora eu estava preso dentro dele, cercado por paredes empoeiradas e sombras que tinham meu rosto. Quando eu acordei suado, fui checar minha mochila, só para ter certeza de que tudo aquilo era coisa da minha mente. Mas então eu vi, no fundo do bolso lateral, onde eu guardo minhas chaves, tinha algo que não deveria estar ali. A maçaneta da porta de madeira, aquela enferrujada, com os mesmos arranhões que eu vi na sala. Segurei ela na mão, sentindo o frio do metal, e pela primeira vez me perguntei se eu tinha mesmo saído dali daquele lugar. Mano, lancei o número 2 do Cartoon Cat vs Siren Head. Essa treta aí continua, meus amigos. E temos muitos outros títulos lá na loja do Léo, lá no Zap. Adiciona esse número aí, mano, que eu te mando a lista disponíveis de todos os quadrinhos do Léo, beleza? Pode me chamar de Marquito. Eu não sou do tipo que curte mistérios, mas quando eu encontrei aquele bilhete na minha mochila, algo mudou. Estava escondido entre meus livros um pedaço de papel amassado com letras tortas que diziam: "Você foi escolhido. Ginásio, meia-noite. Não conte a ninguém." Pensei que era alguma pegadinha idiota desses moleque louco. Coisa de colega querendo zoar, né? Mas a curiosidade falou mais alto, afinal. O que eu tinha a perder? A escola à noite era outra vibe, mano. Quase como se virasse um lugar diferente. Os corredores estavam escuros, com ecos de porta batendo lá longe. E o ar parecia mais pesado, como se carregasse algum mistério ali. Cheguei ao ginásio, um lugar que nunca tinha treinos depois do horário. E senti um arrepio, mano, naquilo ali. Eu empurrei a porta e meu coração deu um salto.
Lá dentro tinha 5 figuras esperando por mim, sentadas em um círculo no chão, iluminadas por velas que tremulavam como se estivessem vivas. Eram alunos, acho, mas não consegui reconhecê-los direito. Tava escuro, como eu disse. Seus rostos pareciam familiares, como se eu já os tivesse visto antes. Um deles, que parecia o líder, era mais velho, com olhos que não piscavam e um sorriso que não parecia natural. Aquele cara ali parece fake. Bem-vindo ao clube, Marquito. Ele me disse como se me conhecesse muito bem. Quis perguntar o que estava acontecendo, mas antes que eu abrisse a boca, ele recitou um monte de regras. Nunca saia antes do fim. Nunca pergunte como chegou aqui. Nunca olhe para as janelas. Tive vontade de rir, dizer que era tudo uma palhaçada, mas a voz dele tinha um peso que me fez engolir as palavras. As reuniões eram bizarras, eles falavam de coisas que eu nunca contei pra ninguém. O apelido que minha mãe usava quando estava brava. A discussão que eu tive com meu melhor amigo na semana passada. E sempre tinha algo errado. Uma vez encontrei no círculo um chaveiro que perdi quando eu era criança, jogado ali como se fosse normal. Outra noite, uma das garotas segurava uma foto minha, de quando eu tinha uns 5 anos. Uma que eu nem sabia que existia. Que é isso? Eu tentava fingir que estava tudo bem, mas meu estômago embrulhava toda vez que as velas piscavam. Na segunda noite eu fiz besteira, quebrei uma regra. Não sei porquê, mas eu olhei para a janela. Meu reflexo tava lá, mas não era eu. E sorria de um jeito que me deu calafrios. Não era o meu sorriso. Virei rápido pro círculo, mas ele estava vazio. As velas ainda estavam ali queimando, mas a galera tudo sumiu. No dia seguinte eu contei para um amigo. Ele ficou assustadíssimo, que já recebeu um bilhete desse. Como era muito tarde, ele resolveu não ir. Achou que ia se lascar, tomar uma pegadinha do pessoal e não foi. Ele abriu a carteira e puxou do bolso. Era um bilhete bem parecido com o que eu recebi. Até hoje eu não sei o que rolou naquela noite, mas ainda bem que não deu nada ruim pra mim, né? Mas aquilo ficou na minha mente, como que eles tinham aquelas coisas todas a meu respeito. E se você quer enviar uma história para aparecer nesse quadro aqui, é só enviar para esse e-mail aí, ó, inscritosleo@gmail.com, beleza? Histórias bizarras dos inscritos. Oi, Léo, meu nome é Felipe, tenho 11 anos e moro em Pernambuco. Um dia eu fui pra casa da minha avó, lá é um lugar bem legal. Uma vez eu tava lá dormindo, né, no quarto junto com minha mãe. Aí, Léo, eu ouvi uns barulhos estranhos e latidos de cachorro. Os barulhos eram como se fosse relincho de cavalo, sabe? Só que muito grosso. Minha mãe também ouviu, ela disse que iria ver o que estava acontecendo. Não é possível, uma hora dessa tá essa barulheira toda lá fora. Ela foi até a cozinha e na casa da minha avó tem uma área onde fica o banheiro. Minha mãe viu uma brecha na porta, olhou lá para fora e viu a criatura preta andando de 4 patas. Os olhos dela eram vermelhos. E também viu um monte de cachorro dos vizinhos latindo ao redor da criatura. O bicho tava lá segurando um boi morto. Parecia que queria comer o boi, mas ficou com medo dos cachorros e deixou a carcaça lá de lado. Indo embora, minha mãe ficou com medo e correu de volta pro quarto onde ela estava. Como eu já tinha acordado, né, ela me contou tudo o que viu. E fiquei tremendo de medo. Minha avó acordou e entrou no nosso quarto. Talvez porque percebeu que a gente estava acordado, né? Aí a gente contou sobre o barulho, cara. E minha mãe falou da criatura pra minha avó. Ela disse que já ouvia esses barulhos fazia algum tempo, mas sempre deixava pra lá. Ela contou que um dia meu avô estava andando no mato junto com meu tio e viu essa mesma criatura comendo um boi. Meu avô tentou atacar ela jogando uma faca, mas a criatura viu os dois, se esquivou da faca e correu atrás deles. Meu tio, como era novinho, correu lá pra frente, deixando o velho pra trás. Ela disse que meu avô não foi mais o mesmo depois daquele acontecimento.
Chegou intacto em casa, mas não falou nada do assunto. Virou um tabu falar sobre isso. Ela nunca mais ouviu os barulhos e que a criatura sumiu. Hoje em dia ninguém mais sabe desse bicho. Talvez essa aparição tenha sido a primeira depois de muito tempo. Mas que tipo de bicho é esse aí que parece cavalo e come boi? Deu sorte que não comeu aí os cachorros que ficaram latindo ao redor, né? Tá maluco. Mano, lancei o número 2 do Cartoon Cat vs Siren Head. Essa treta aí continua, meus amigos. E temos muitos outros títulos lá na loja do Léo, lá no Zap. Adiciona esse número aí, mano, que eu te mando a lista disponíveis de todos os quadrinhos do Léo, beleza? Oi, Léo, tudo bem? Meu nome é Ivan e eu tenho 14 anos. E vou contar uma história que aconteceu há umas semanas atrás, cara. Tô até agora incrédulo com o acontecido. Eu tenho um amigo chamado Eric. Nós somos inseparáveis. Perto da casa dele tem um campinho de futebol abandonado. A molecada costumava ir lá, jogar bola, depois meter o pé, né? Sempre de tardinha tinha, né, uns futebol. Lá tinha uma construção que era um vestiário, né, mas estava abandonada. E as paredes estavam cheias de pichações, cara. Era tudo deteriorado ali. E existia uma lenda de que uma pessoa teria sido morta por uma motosserra lá dentro. Mesmo a gente sabendo dessa história tenebrosa aí, a gente estava lá quase todos os dias jogando nosso futebolzinho. Mesmo quando não tinha muita gente. Um dia resolvemos finalmente explorar o vestiário lá dentro. Ele ficava ali atrás do campo. Chegamos e vimos a porta entreaberta. Lá dentro o cheiro era horrível, cara. Parecia carne podre. O ar estava pesado e eu não conseguia parar de olhar para a saída. Algo na minha mente gritava: sai daí, alguma coisa vai acontecer. Mas a curiosidade falou mais alto e continuamos lá dentro. Será que algum bicho morreu aqui dentro dessa caatinga? Só pode. De repente escutamos um barulho. A porta de saída bateu com força, fazendo mó barulho. E então ouvimos. O som era de uma motosserra sendo ligada, bem alta e assustadora. O coração disparou, ficamos paralisados por um segundo, até que o Eric gritou: abre essa porta! Empurramos com toda a força e a porta não abria. Até que a gente viu sair de lá de dentro uma coisa toda escura, mano. E ela portava uma motosserra, velho. Saía faísca pra tudo que é lado, mano. Ele tava passando lá nos armários do vestiário velho. Até que a gente ficou empurrando a porta e se abriu. E como se não bastasse, começou a chover do nada. Quando eu olhei pra trás, eu vi aquela coisa seguindo a gente, mano. Ele estava com uma máscara branca, daquelas de teatro, parecia, né? Com um sorriso fixo sinistro. E o corpo todo preto. Eu corria, mas o bicho vinha atrás de mim. Até que eu senti, mano, fui golpeado nas pernas. E caí na poça, na água, no chão. Na hora eu olhei pra trás e não vi mais nada. Só meu amigo me ajudando a se levantar. Desde aquele dia nunca mais voltamos lá, mas o mais estranho aconteceu depois. Eu comecei a ter pesadelos com aquela entidade que apareceu pra gente quase todas as noites. É como se ela tivesse invadido minha mente, alugou um triplex na minha cabeça, aquela coisa. Até hoje eu tenho esses pesadelos, cara, mas ainda me pergunto, seria uma alma de uma pessoa assassinada ali? Ou do próprio assassino? Eu não sei.